Eu vou começar a gravar aqui para a gente não perder esse conteúdo maravilhoso. Boa noite novamente, então bem-vindos a todos vocês. Já estamos batendo 30, temos muitos convidados ainda para chegar. É muito bom vê-los aqui, é um assunto que está sempre rolando na nossa WhatsApp, nas conversas bilaterais, no LinkedIn, a gente está sempre conversando sobre esse tema, como é que isso pode nos ajudar no mundo de FP&A, já que todos nós aqui somos filhos dessa área financeira que nos traz tanto amor e tanto ódio ao mesmo tempo, não é mesmo? Tem dias que a gente ama, tem dias que a gente odeia. Por que a gente faz isso com a gente mesmo? É que nem morar no sul. No inverno a gente odeia, no verão a gente ama, é a mesma coisa, gente. Então, assim, é um prazer ter todos vocês. Quem não me conhece ainda, quem chegou aqui por via de links de outras partes ou que é a primeira vez que a gente está interagindo, então, prazer conhecer vocês também. Dani Martins, 20 anos de carreira corporativa, mais recentemente estou fazendo uma transição aí para o mundo de consultoria, estou empreendendo, criei o FPA Brasil do zero, lá desde dezembro de 2022, onde a gente fez vários eventos, fazemos rodas de conversa para trazer temas para discutir benchmarking, né, sobre essa área que não tem uma faculdade, não é um curso, tem muito conhecimento que a gente precisa buscar das pessoas que estão trabalhando dentro das áreas de negócio. É uma área muito expansiva, dependendo de cada setor da economia, o FP&A se apresenta de uma forma completamente diferente. E a gente sabe que, para nós gestores, a maior parte aqui são líderes, estão liderando aí equipes, mas alguns de vocês são especialistas caminhando aí também para essas posições, também são bem-vindos. A gente tem que buscar esse conhecimento do jeito que a gente pode, já que não tem, né, uma estrutura de graduação para FP&A. FP&A ele nasce lá dentro da contabilidade, né, nas bases demonstrativas, mas ele amplia para a gestão de negócio, vai para economia, passa aí pelas estatísticas, matemática, e aí vai, e amplia até marketing, vendas, enfim, né, dependendo da empresa que a gente tiver, é muito amplo ou menos amplo, dependendo aí do setor que a gente tiver. E para que a gente possa continuar nesse crescimento de carreira, o FPA Brasil fez uma mudança de rota recentemente. A gente tinha um grupo onde era bastante abrangente para todos os níveis de FP&A, mas com o tempo esse grupo ele ficou difícil de fazer a gestão e não estava mais adicionando o mesmo valor que eu gostaria de adicionar para vocês. Então a gente fez um shift, mudou, agora temos um grupo de líderes coordenadores para cima no WhatsApp, onde o pessoal pode ter ali acesso a outras pessoas do mesmo nível, com os mesmos problemas. Em paralelo, que eu vou deixar aqui o convite para vocês das duas coisas depois no chat, assim que eu passar a palavra aqui para o Cristiano. Tá, gente? Em paralelo, eu estou montando um grupo de líderes que vai ser um programa de um ano, que a gente vai se encontrar mensalmente, e esse grupo vai discutir várias pautas de FP&A. A gente dividiu as pautas desses 10 encontros em 6 pilares, e esses 6 pilares são governança de planejamento e orçamento, liderança e impacto, finance business partnership, que está super, né, na moda, vamos dizer assim, é a nova nomenclatura de FP&A que está vindo aí para a roda, e a gente tem visto vários times se transformarem em direção a isso. Nós temos a área de Digital Finance, que, afinal de contas, essa Masterclass está dentro desse pilar, e Digital Finance ela pode ser tanto parte de sistemas, mas pode ser outras automações, pode ser outras coisas que os times possam estar fazendo para melhorar a eficiência da produção de dados. Tem a trilha de carreiras para a gente entender como é que a gente monta as carreiras dos nossos times dentro do FP&A, e a última é na área de agilidade em finanças. Esses 10 encontros, o objetivo deles é gerar discussões sobre temas que não estão em livros e que todas as pessoas que estiverem na sala vão ter, com certeza, algo a adicionar para nós todos, porque eu também estarei ali como aprendiz. Serão mais de 5, na verdade já contei, são 8 setores da economia que temos lá, já temos mais de 20 inscritos, já estamos aí fechando o grupo essa semana. É um grupo exclusivo, como eu falei, vai ter vagas limitadas, e também, além desses 10 encontros, nós vamos ter mais 4 encontros de carreira que vai acontecer trimestralmente. Nesses encontros de carreira, agora a gente vira para vocês.
A ideia é que eu, como mentora, e os colegas, como líderes também de outros líderes, né, ou de pessoas, possam dar suporte para vocês em questões que vocês estejam querendo trazer para a roda. Literalmente, pode ser um desafio, pode ser algo que vocês estão ali com um perrengue, querendo se desenvolver, enfim. O pessoal vai ajudar vocês a construírem, talvez, como sair, né, deste lugar, qual livro, qual podcast, qual ação que eles tomaram, porque no fim das contas, eu sempre digo, que estudar em grupo é a força do eu também. Porque todos nós, eu garanto, que se sentem sozinhos, aborrecidos muitas vezes e mal compreendidos muitas vezes dentro das empresas, porque o financeiro é sempre visto como aquele pessoal meio chatinho, né? Então, dentro de um grupo de financeiros, são pessoas que falam a tua língua, que falam, que passam pelos mesmos desafios, que têm as mesmas vontades e que querem estar ali com a gente para poder compartilhar. São pessoas que passaram pelo meu crivo, como diria meu velho pai, então passou pela peneira, a gente verificou o background de todo mundo para saber que todo mundo ali está no mesmo nível, para que as conversas sejam de alto valor. E para que continue sendo de alto valor, esse grupo também vai ter um número limitado de entradas, né? Então vai ter uma entrada agora, o grupo fecha por um tempo e quem sabe mais para frente ele reabre para admitir novos membros, dependendo de como vai o andamento das coisas. Então também vou deixar aqui o convite. Quem tiver interesse nesse grupo exclusivo, depois me chame. Eu vou mandar um e-mail também para vocês com follow-up, para vocês saberem mais. Tem algumas carinhas aqui nessa sala, se quem quiser levantar a mão que já está no grupo, né, e dizer aí Amanda, o Lídio, o Rafa, já estão todos aí confirmados e tem outras pessoas. Então, é bom que vocês já estão aqui, que hoje já é um pouquinho dessa representação do que a gente vai fazer. Bom, eu acredito que isso é tudo de mim. Vamos introduzir aí o assunto, estamos com a sala cheia. Então, Cris, tu Vamos queres te começar? apresentar? Vamos Começar. começar? Vou começar com o PPT, então, a gente já vai acompanhando ali já. Perfeito. Deixa eu só fazer aqui os Se a galera quiser ajustes. colocar aqui no chat também onde que cidade vocês estão falando para saber qual é a geografia, deve ter gente aí do Brasil inteiro. Então é muito legal a gente poder entender de onde vocês estão falando. Se quiserem botar aí também cidade não, empresa, fiquem à vontade, gente, mas se apresentem, vamos interagir. Compartilhar. Acho que está compartilhando já. Confirma para mim, por favor, Tá Dani. tudo certo. Bom, então vamos começando, né? Então, pessoal, queria agradecer a Dani e a Tech6 por essa possibilidade, essa parceria que a gente está fazendo, poder conversar um pouquinho com vocês. Saudar também alguns colegas de clientes juntos, trabalhamos juntos aí, Kleber, o Rodrigo, estão junto com a gente aí, estão nos acompanhando hoje aqui nesse evento, me ajudam a não deixar eu mentir nada para vocês aqui, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre transformar seu planejamento financeiro com a implementação certa, né? Um título bastante abrangente. Deixa eu me apresentar, então, como a Dani falou, né? Então, eu sou Cristiano Leite, né? Eu sou formado em Sistemas de Informação pela PUC aqui de Porto Alegre, né? Eu sou gaúcho, moro em Porto Alegre. Eu fiz uma MBA primeiro em Controladoria, então, para não ser só sempre taxado como um garoto da tecnologia, garoto da informática, né? Então, a gente ia falar com os financeiros muitas vezes, ali, não, mas tu negócio é de TI, tu não entende nada, não vem para cá. Daí a gente foi buscando um pouquinho de conhecimento para tentar balizar essa balança, né? Para tentar amenizar esse problema. Então, eu comecei com um MBA em controladoria, aí depois eu fiz um pós-graduação em controle de gestão, né, na Espanha, em Madrid, então lá no Conselho Geral de Economistas, e esse pós-graduação ele era um curso preparatório para fazer o CCA, né, o CCA, que ele é a primeira certificação em controladoria que foi criada, né? Ele é o GCCI é muito forte na Europa e na América Latina. No Brasil ele não é tão forte, né? Um instituto global focado em controladoria.
e eles têm essa certificação, que são 3 provas, né? São 3 níveis de prova que tu faz para receber o CCA. Então, cada prova são 75 questões, é bem interessante, assim, bem bacana. É uma experiência profissional, então, né? Eu comecei na TI, né, puramente, então eu trabalhava com Business Intelligence, fazia implantação de ferramentas de Business Intelligence. Aí depois eu comecei a trabalhar com Balance Scorecard, então fui lá estudar bastante, Kaplan, Norton, tudo, e daí eu comecei a implantar um software chamado HPS, que é da Hyperion, né, sobre Balance Scorecard, fiz um projeto grande na Gerdau na época, isso há bastante tempo atrás. Depois eu comecei a trabalhar com gestão de processos, então fui lá, BPM, N, Fuego, Visage, toda essa parte de implantação, a gente desenhava, mapeava os processos, e aí ia lá e criava, na época, um sitezinho que fazia uma solicitação de compras, assim, então ele implementava e automatizava isso. E aí depois eu caí no CPM mesmo, né, na parte trabalhei com Hyperion, trabalhei no GSFIN, com Sysfera, e agora a gente está trabalhando forte com T6 Enterprise. Então, hoje eu digo que eu tenho 3 funções, né? Minha função principal, eu sou líder técnico da Tech6, então eu sou responsável por toda essa parte, tanto de negócio, né, nos projetos, conversar com os gestores, os CFOs, os líderes, como vocês todos, entender o negócio de vocês, entender a necessidade de vocês, ver como a melhor forma de implementar na ferramenta, e dou suporte para toda a nossa equipe de consultores, tanto na parte técnica, né, ou seja, como melhor implementar dentro da ferramenta, qual é a melhor funcionalidade que a gente vai utilizar, o que nós vamos utilizar, né, quanto na parte de negócio também, dos projetos. Eu atuo junto na equipe de FP&A da Tech6, né, então a gente está agora reimplantando o T6 Enterprise aqui, estamos desenvolvendo a equipe, né, mais ou menos como o Felipe vai falar depois que funcionou na Softplan, né, a gente também aqui, então é uma empresa que foi crescendo mais a parte operacional do que a parte de FP&A. E também sou responsável financeiro, né, porque seria feio dizer CFO ou qualquer outra coisa, porque é uma microempresa, né, então a gente tem participo junto de 2 empresas pequenas, onde eu tento usar todos esses conhecimentos que a gente tem, que eu aplico com vocês, né, dentro ali. Então, agora eu tirei uma semana de férias, fui lá e fui botar o T6 Enterprise na minha microempresa, né? Então, ou seja, todos os problemas, aqueles de integração, de dados, tudo, eu fui lá para sentir na prática. Então, esse é meu LinkedIn, tá? Se vocês quiserem depois entrar em contato, qualquer coisa, eu fico à disposição para a gente conversar. Então, falando um pouquinho de experiência, né? Então, aqui um pouco da minha vivência específica de controladoria de software de implantação. Então, eu já fiz projeto em mais de 71 clientes, né? Dentro desses clientes, a gente tem 103, mais de 100 projetos, 103 projetos, né? Isso eu tenho computado desde que eu comecei a trabalhar com o nosso software efetivamente, né? O de Hyperion, coisa eu não implantei, que é GSFIN, Sysfera e T6 Enterprise. E a gente passei um bocado de setores, né? Então, quase para os principais setores a gente já fez implementação, né? Então, eu descobri agora, tem um setor que eu não fui, que eu tenho vontade bastante de ir agora, que é o farmacêutico, que na última conversa a gente falou bastante sobre isso, né? E, e dentro desses clientes, todos desses setores, né, eu trouxe um resumo mais ou menos do qual era a principal dor deles. Então, a gente vê que tem vários tipos de dificuldade que as pessoas tinham no momento de implementar uma ferramenta de gestão de orçamentária, né? Então, a grande maioria era a dificuldade das despesas mesmo, porque tinha uma quantidade de custo muito grande, uma quantidade de contas muito grande. Então, isso aí atrapalhava bastante nessa forma, como vamos fazer para que a gente consiga fazer um orçamento tão detalhado, com um volume de dados tão grande, e que o Excel, muitas vezes, ele dificulta na parte da integração, como é que eu vou juntar esses dados todos, né? E então isso aí o Excel ele começa a bater no limite dele em volume de dados. Aí não é nem complexidade de fórmulas, né? Porque geralmente na parte de despesa é muito simples as fórmulas. De vez em quando a gente tem uma fórmula que é um preço vezes um preço vezes uma quantidade, ou eu tenho uma parte mais simples ali de um detalhamento de uma informação, mas a principal dificuldade disso aí tudo
é o volume de dados e depois a agregação, porque o cara vai fazer uma planilha, por exemplo, para cada um dos setores, aí vai mandar e vai desfazer essa distribuição. Então, no momento como tu junta isso aí tudo, dá bastante trabalho para o pessoal de FP&A. Pois a parte de receitas, custo. Então, assim, aqui a gente tem um apanhado bastante grande de todos os processos, desde projetos de implementação muito simples, tá? Projetos onde que basicamente era a dificuldade do cliente, era essa agregação, que não tem uma complexidade de modelo, né, só de volume, até processos onde a gente tem que fazer um custeio ABC, que é bastante complexo, né, onde a gente tem que fazer um orçamento de produção, né, seja, por exemplo, na siderurgia, seja na parte de indústria, a gente tem um bastante complexo também na indústria. Então, se a gente tem uma gama bastante grande que tem todas as dificuldades. Desses 71 clientes, né, ainda estou com mais de 50%, né, 53% que ainda estão ativos. Né? Então, ou seja, eu tenho 33 desses todos aí são clientes que deixaram de usar uma ferramenta de CPM próxima a nós. Tá? Então, isso aí pode ter diversos motivos. Depois, lá na frente, eu vou falar as principais causas, vamos deixar essa aqui como deixa para a gente conversar lá na frente. Tá? Então, a gente vai falar sobre CPM. Né? O que é o CPM em si? Né? É um conceito do Gartner. Né? A gente tem aqui diversos nomes que a gente pode utilizar para essa solução. Né? Então, a gente tem a parte que pode chamar simplesmente CPI, que é Corporate Performance Management, né? Que é um guarda-chuvão. Né? É um nome que abrange diversos processos das áreas de controladoria, FP&A, e que auxiliam no fechamento gerencial e em diversas outras funções. A gente tem aqui o nome também de EPM, Enterprise Performance Management. A gente tem aqui o CPM, já foi uma época Comprehensive Performance Management. Né? Então, assim, na verdade, é uma gestão de desempenho de corporativo, né? Um software de orçamentário, simplificando parte do que é. Então, eu gosto mais, prefiro o CPM, porque é um conceito mais detalhado pelo Gartner, né? Ele tem lá toda uma definição do que vem a ser esta ferramenta. Tá? Então, eu vou usar CPM e a gente pode trazer como um equiparativo para qualquer um desses outros termos, que, na verdade, na essência, a gente vai estar falando praticamente da mesma coisa. Então, o que é esse CPM? Né? O que o Gartner prega por CPM? Então, dentro do guarda-chuva, ele começa lá pela parte de business model. Né? Então, na parte de business model, um software de CPM, ele tem que ser possível da gente desenvolver um modelo matemático, né, que vai ser o meu modelo orçamentário. Ele tem que permitir que esse modelo seja flexível, que eu consiga criar contas novas, que eu consiga criar fórmulas novas, que eu mude o meu modo de orçamento, eu vá detalhando cada vez mais, né? Porque o orçamento ele tem alteração todo ano, né? Qualquer modelo tem alteração de orçamentário, tem alteração a cada novo ciclo, porque é um detalhamento a mais que a gente vai fazer. O ano passado eu detalhei determinada despesa. Dani caiu. Voltou, deu só um pico ali. Só para dar um sustinho. Então, a gente tem essa parte toda do modelo que todo ano muda. Então, ele tem que ser flexível, ele tem que ser amigável, onde eu consiga fazer essa alteração. Né? Então, isso é uma coisa muito comum. A gente não pode estar... No momento que eu implementei, o modelo ele está fixo. Né? A gente tem que ter a possibilidade de desenvolver um workflow do processo. Né? Eu tenho que ter a possibilidade de lançar, enviar tarefas para as pessoas e os responsáveis por esse orçamento, eles vão receber a tarefa e vão dar entrada nos seus números. Eu tenho que ter a possibilidade toda de controle desses prazos. Depois, dentro desse meu modelo financeiro, dessas regras de negócio, é onde eu vou ter o meu orçamento, né? Eu tenho meu orçamento anual, eu vou ter a carga do realizado, eu vou ter o forecast, né? Que é aquela parte simples onde eu pego os dados do realizado e junto com os dados do orçado para saber o quanto eu estou desviando da minha meta. Né? E claro que eu nem vou entrar em questão aqui que o próprio forecasting pode ser vai ter um replanejamento ou não.
né? Pelo simples fato de juntar o realizado com o orçado, a gente já tem um forecast que a gente já consegue medir aonde que a gente vai estar chegando. Essa mesma ferramenta ela tem que permitir qualquer tipo de metodologia orçamentária, seja um base zero, um OBZ, seja um modelo matricial, seja o planejamento de CAPEX. Então, ela tem que ser flexível a esse ponto, né? Fazer toda a parte do orçamento econômico-financeiro, projeção do balanço, projeção do fluxo de caixa, isso aí tem que ser possível. Na parte de carga de dados, eles dizem que eu tenho que ter a possibilidade de fazer um drill da minha aplicação. Então, eu tenho o dado fechado, eu tenho o dado onde eu estou verificando, por exemplo, no meu DRE, mas eu tenho que ter a possibilidade de detalhar esse número para entender da onde que ele veio. Eu estou com um desvio, eu estou vendo que tem um desvio frente ao meu planejado. Aonde que está esse desvio? Então, eu tenho que ter a possibilidade de ir fazendo o drill down, até um drill through, até chegar lá nos meus dados brutos, que são a minha origem de dados, geralmente um balancete, ou um razão, para poder justificar essa informação, né? Os dados, isso gera rastreabilidade, tanto no realizado quanto no projetado. Então, eu tenho que conseguir detalhar os meus dados projetados para que eu consiga ter uma informação bem detalhada, fique fácil do rastreamento, né? E na parte além das fórmulas, é a parte de auditoria. Então, eu tenho que ter a possibilidade de saber quem alterou o dado, quando este dado foi alterado, né? Então, isso é de suma importância. Depois a gente tem, vamos voltar aqui para a parte da esquerda, então, deixa eu ver, eu consigo mexer aqui? Não consigo aqui. Não, aqui. Então, a parte de monitoramento, né? Então, onde eu tenho toda a parte de acompanhamento de alertas de desempenho, eu tenho a possibilidade de disparar ações em determinado processo, algum número que não esteja bacana, ou seja, alguma validação que eu possa fazer. Então, tudo isso eu posso fazer para aqui gerar ações para facilitar a vida da equipe do FP&A, da equipe de controladoria, né? Então, a gente fala muito das justificativas, né? Então, mensalmente, eu posso dizer lá, olha aqui, ó, faz uma justificativa, eu tenho lá o cenário de planning, por exemplo, o planning 2024, eu já dei carga do meu realizado neste mês de julho ou de agosto, né, relativo ao mês anterior, e aí eu quero que tu me compare os dois. Tudo aquilo que ultrapassar de 110%, ou ficar abaixo de 90%, e que o valor unitário, ou seja, o valor bruto da diferença, seja acima de R$ 5.000, eu quero que tu mande uma tarefa para o gestor justificar para mim. Então, isso tem que ser possível junto de uma ferramenta dessa do CPM. Né? Isso que o Gartner fala do disparo de ações baseado em regras. Né? Eu tenho que ter a possibilidade de fazer análise preditiva, criação de cenários. Eu vou ter lá sempre meu orçamento, mas assim, eu tenho clientes onde a gente tem 7 cenários de orçamento. Né? Ou seja, um orçamento com dólar A, o outro com dólar B, um comprando uma empresa, outro vendendo outra empresa, e assim vai sendo feito diversos cenários onde a gente consiga ir comparando e entendendo o que está acontecendo para alcançar o objetivo da empresa, se eu estou alcançando as métricas, as definições iniciais pré-orçamentárias. Né? E depois tem toda a parte também dos relatórios. Então, a gente vai verificar a integração com o Power BI, por exemplo, é fundamental. Geralmente, as ferramentas em si, elas sozinha não tem uma solução de reporte. Elas estão junto e deixam cada especialista cumprir o seu principal papel. Né? Então, isso aí tem a possibilidade de gerar tanto relatórios paginados, aqueles relatórios fixos que eu vou estar imprimindo, que eu vou estar mandando por e-mail, ou até os relatórios, hoje em dia, os Power BI da vida, Tableau e etc., onde a gente consiga ter uma flexibilidade bastante grande. Então, aqui em cima, a gente tem ainda a parte da consolidação financeira, né, que permite toda a parte de eliminação entre empresas, multimoeda, né, a proporção, né, de parceria, o ownership, né, e os ajustes. Então, com isso tudo, é o que o Gartner chama de Corporate Performance Management. Uma solução precisa ter tudo isso. Então, é isso que a gente vai estar falando agora, que agrega um valor fundamental para vocês todos como líderes de áreas de controladoria, FP&A e finanças, certo?
Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem me interrompendo, tá? Vamos lá adiante, então. Maturidade de FP&A, tá? Então, até conversando com a Dani, ela até sugeriu que a gente colocasse um slide nesse nível para a gente ver os diversos níveis de controladoria, né? Isso aqui vem de um artigo que eu escrevi lá 4 anos atrás, né? Que eu até esse gráfico é de lá. Então eu peguei dois autores, né? E trabalhei em cima disso, achei bem interessante a proposta, né? De uma curva evolutiva. Então eles falavam lá de step budget, né? Eu achei que step budget eu não achava legal, eu preferi uma curva de evolução. Então eu separei em 7 níveis de controladoria. O nível 1, conta corrente. Então, seria aquela empresa, esses todos os níveis, eles estão divididos em 5 critérios, né? Que é a controladoria, ou seja, a evolução do setor de controladoria. Na época não existia FP&A, a gente só falava em controladoria, né? Então, a parte de processos de controladoria, a parte da utilização de sistemas de apoio, a parte de desenvolvimento e evolução de relatório, o início das análises e o processo orçamentário. Então, esses cinco processos que eu utilizei para definir cada um dos 7 níveis. Então, o nível 1 é o nível de conta corrente. São as microempresas, empresas que estão começando, né? São as empresas que geralmente ainda têm uma dificuldade um pouco grande entre o que é dinheiro do dono, o que é dinheiro da empresa, né? Muitas vezes um paga o outro, né? Tem toda uma parte, um foco forte na operação, ou seja, eu estou mais preocupado em vender e entregar do que fazer qualquer tipo de análise, né? A centralização é muito forte e o único tipo de sistemas que essas empresas têm geralmente é o cupom fiscal, frente de caixa por obrigação fiscal mesmo, né? Então é um nível muito principiante. Depois a gente já começa no nível 2 de curiosidade, né? Então já tem a separação clara do dinheiro, ou seja, que eu tenho dinheiro da empresa, conta PJ, eu tenho a conta de pessoa física, do dono, né, ou dos donos. Começa a analisar, eu já começo a ter conhecimento do meu número, meu faturamento, enquanto no nível 1 eu estava mais acompanhando caixa, saldo de caixa, lá no meu banco. Aqui no Curiosidade eu já começo a ter essa visão, eu sei quanto eu estou faturando, eu estou trabalhando com o meu faturamento, eu começo a ter meta, né? Ou seja, eu começo a saber, olha, eu preciso vender X para ter um bom retorno, né? A gente já começa a utilização ali de um conta azul da vida, né? Começa o desenvolvimento de planilhas, a partir, por enquanto, na parte do diretor financeiro, quem está cuidando mais dos números e fazendo mais a tesouraria, né? E já começa a ter um setor de finanças mesmo. Depois, no nível 3, a gente vai para os relatórios gerenciais. Então, nesse nível, a gente começa com a era dos dados, né? A gente começa, o financeiro assume toda essa responsabilidade do relatório, de desenvolver um relatório, de montar um relatório, né? De apresentar esse relatório com muita utilização de Excel, né? Onde começa forte essa utilização, mas com fontes diversas, né? Então eu vou puxar, por exemplo, no meu caso ali que eu estava comentando com vocês que eu fui implementar o CPM, que eu fui implementar o T6. E lá eu tenho, para fazer carga, no meu ERP lá, eu não tenho integração, ele não disponibiliza uma API. Eu tenho que simplesmente exportar para fazer o fechamento 13 arquivos, eu exporto os 13 arquivos e dou carga. Já sai completamente da visão do Excel, onde a gente tinha que trabalhar com 13 arquivos para operacionalizar isso aí, né? Mas mesmo assim, já tem essa integração, já começa a fazer, eu já tenho essa quantidade grande de dados, né? Então, a gente, na parte de nível 3, a gente tem aqueles, não feudos, né? Mas a gente tem aquelas pessoas onde se sentem proprietária da informação. Porque eu que fui lá, eu que na minha planilha, eu juntei os dados nos diversos lados que a gente tem, trouxe para dentro da minha planilha e estou te entregando o resultado, né? Então, você já tem essa certa responsabilidade, essa parte que acha que eu sou o dono da informação. E ainda busca muito eficiência operacional. Na parte do nível 4, a gente já está falando de BI, já falando de centralização. Então, a gente já começa a esboçar um data mart, eu já começo a ter ferramenta de analíticas, eu já consigo colocar um Power BI lá buscando as informações,
né? Eu já começo a pensar num orçamento mais detalhado de despesa, eu já começo a fazer acompanhamento de realizado e planejado. O setor de controladoria está começando a levantar, a fazer sentido para a corporação. Depois, a gente tem o nível 5, né? Então, ou seja, eu já tenho um RP, já estou com um RP, já tenho um Power BI. Agora, eu quero já começar a melhorar o meu processo orçamentário. Então, ou seja, eu já começo a sentir a necessidade de distribuir, de mandar as planilhas para diversos colaboradores ou colegas para que cada gestor faça o seu orçamento, né? E eu consiga consolidar tudo. Então, aí a gente já começa a ter essa necessidade de uma ferramenta de CPM, né? A gente já começa a ter a necessidade de um workflow, a necessidade de fazer uma simulação, né? Então, isso tudo a gente já consegue ali. Depois, no nível 6, né, a gente tem fechamento, performance e controle. Então, é onde a controladoria passa a ser estratégica, né? Onde eu começo a trabalhar com automação. Eu já não tenho mais os 13 arquivos ali, eu já vou ter que fazer uma API para puxar esses dados, né? Eu já começo a popularizar indicadores de desempenho, né? Com diversos critérios na minha projeção. Então, eu já começo a ter, a orçar preço vezes quantidade, eu já começo a falar em matricial, orçamento matricial, eu começo a falar num balance scorecard. Então, ou seja, o nível de evolução da controladoria já é bem maior. As análises, elas são bem mais detalhadas. E no nível 7, o último, a gente fica forte, 100% de auditoria e automação. A gente pega a necessidade de orçar muito forte em driver. Eu não orço mais meu custo de energia elétrica, por exemplo. Eu orço a quantidade de quilowatts que eu vou estar utilizando. Então, eu tenho um driver, eu tenho forte o conceito dos pacotes, né? A controladoria é um business partner da empresa, como a Dani estava comentando antes. Vou ter consolidação, eliminação, intercompany, etc. Então, assim, a empresa ela não está geralmente num nível. Ela pode ter itens de cada um desses níveis, né? E aí que ela começa a ter, quando ela já tem uma estrutura, uma estrutura complexa de fechamento, uma estrutura complexa de orçamento, ela começa a ter a necessidade deste CPM, certo? Adiante. Então, deixando nisso, né? Então, como é que eu sei que eu estou precisando de uma ferramenta de CPM, uma ferramenta orçamentária, né? Quando é que é a hora de implementar uma ferramenta? Quando a empresa tem um crescimento, né? O crescimento da empresa. Então, quando a empresa ela começa a ficar grande, quando ela começa a ter processos complexos, né, de desenvolvimento, onde a gente começa a ter toda uma interação muito grande, uma necessidade de informação muito grande, onde eu preciso ter uma colaboração grande, aquele exemplo que eu estava dando no começo, onde o Excel ele começa a não fazer sentido, né? Ou seja, ele começa a ficar muito complexo para eu ficar fazendo a integração toda, né? Onde eu preciso que as pessoas tenham acesso à ferramenta, aos dados, aos relatórios. Né? Hoje em dia é inconcebível pensar que eu tenha que instalar alguma coisa na minha máquina para eu poder ter acesso a uma ferramenta deste nível, né? Então, ela tem que ser automatizada, ela tem que ter de fácil acessibilidade. Onde eu consigo ter a necessidade de ter uma confiabilidade nos dados, uma rastreabilidade nesses dados, onde eu tenho dados distribuídos em diversos locais, onde eu vou ter que estar trazendo. Então, não necessariamente eu tenho que ter um data mart para aplicar implantar um CPM. Eu posso ter as informações distribuídas, mas eu trazer para dentro dela de forma automatizada, né? Então, isso aí já me dá uma necessidade, já é uma forma de eu desenvolver sem precisar que a TI desenvolva um data mart, né? Acessando direto os dados do RP, por exemplo. Eu tenho meu setor de controladoria, de FP&A, está gastando tempo demais no desenvolvimento de diversas análises, onde eu estou buscando essas informações, eu estou buscando, dificultando o desenvolvimento desses relatórios. Então, se a gente busca uma eficiência, busca otimizar os recursos, uma forma dessa otimização é trazer o pessoal para cá, né? Depois, análises avançadas,
No momento que eu estou numa ferramenta de CPM, no momento, geralmente ela é multi-hierárquica, né, multidimensional. Eu tenho formas diferentes, facilitadas de buscar os dados. Então, tudo isso gera um alerta que está na hora de eu pensar em investir numa ferramenta de CPM. A CPM também, a gente trabalha muito na inversão dos esforços. Se vocês pegarem na FP&A Trends, né, a pesquisa agora de 2023, vale a pena. Tá? É uma pesquisa bem bacana e, dentre diversos pontos que eles falam, são mais de 380 gestores de controladoria, de finanças, que responderam à pesquisa, geralmente americanos, né? E nessa última pesquisa foi dito que 66% do tempo dessas equipes são gastas fazendo e preparando dados e gerando relatórios. Né? Pô, é muito tempo. Se vocês começam a colocar isso aí na ponta do lápis, a quantidade de recursos que a gente está investindo nisso é bastante coisa. E a proposta da CPM é exatamente inverter essa ordem. Dizer que a gente não vai ter que tratar dados, eu estaria estaria falando uma inverdade, né? Uma fake news, como está na moda. Então, porque sempre vai ter, eu olhei lá, tem um dado errado, eu tenho que ajustar, eu tenho que validar, eu tenho que fazer um mapeamento, isso sempre vai ter. Só que tem que ser simplificado, o processo tem que ser automatizado. Eu tenho, no momento que eu quebrei a cabeça, eu montei um processo, aquele processo vai estar sendo válido em todo o meu fechamento de mês, a não ser que critérios novos sejam necessários, mudou a forma de cálculo, a forma de agregação. Mas essa ferramenta é para automatizar. É para eu pegar o dado da origem e entregar para mim passando pelos mapeamentos. Então, eventualmente, eu vou ali, vou ajustar e etc. Então, com isso, a gente consegue fazer essa inversão. Isso aí, até melhorar isso aí, onde eu vou gastar, por exemplo, 25% do meu tempo nesses ajustes, nesses itens, e 75% realmente sendo um parceiro de negócio da empresa, ajudando na tomada de decisão, ajudando nas análises, ajudando, direcionando as tomadas de decisão. Então, esse é um ponto bastante importante nesse critério. Cristiano? Diga. É interessante isso que você trouxe, que tem um exemplo até, acho que é bom compartilhar, né? Aqui, por exemplo, né, a realidade nossa, antes, quando a gente fazia a proposta de investimento, a gente levava uma semana para consolidar, né? Porque era puxando planilha, né, de tudo quanto é área, checando, validando. Você pegava um analista que ficava uma semana para consolidar a informação, para dizer assim, depois de uma semana, dizer, a proposta de investimento é tanto. Hoje, a gente acompanha ao longo do tempo, né, que geralmente fica aí uma semaninha, o pessoal construindo a proposta, a gente dá status diário, dizendo assim, olha, a proposta está indo, tal, finalizou em tantos mil, tantos milhões, né? Praticamente a gente vai acompanhando ao longo do tempo e o D+1 a gente já fala, olha, deu esse valor aqui, vai continuar ou já volta, se for o caso, já para fazer uma revisão. Então, assim, mudou completamente o status hoje que a gente faz a proposta de investimento aqui. Que bom, isso é bastante bom saber que, na verdade, o CPM está funcionando, isso é bem legal. Obrigado, Kleber. Então, assim, quais são as vantagens de um CPM, né, de uma ferramenta nesse porte, né? Então, automatização de processo, é mais ou menos isso que a gente estava falando, né? Então, ou seja, no momento que eu consigo detalhar, descrever o meu processo, mapear o meu processo de carga, saber o que eu tenho que passar, que rateio eu tenho que fazer, que alocação que eu tenho que fazer, no momento que eu mapeei isso aí, eu vou buscar os dados da origem, vai passar por esse processo e eu vou ter no destino. Não tendo algum erro, alguma inconsistência no meio, que se tiver o seu próprio sistema já vai te alertar, já tem que te alertar, te informar, né? Esse processo vai ser automatizado. Então, isso, não tenho mais a necessidade de estar puxando dados, colocando numa planilha, trabalhando nessa informação. Isso gera automaticamente o segundo item, que é a confiabilidade, né? Então, quanto menos eu ter que meter a mão, menos risco eu tenho de ter algum dado incorreto, algum processo incorreto. Garante a colaboração da empresa. Então, eu tenho aqui a possibilidade de todos os meus gestores interagindo no processo de orçamento, cada um fazendo o seu processo, cada um cuidando do seu centro de custo, agrupando tudo, agregando tudo e passando à frente, né? Eu tenho segurança e rastreabilidade.
gente já falou, segurança. A gente tem que ter a possibilidade de dizer o que cada usuário pode ver. Qual é o centro de custo que ele tem acesso a ver? O que ele pode fazer no sistema? Ele pode criar um objeto, ele não pode criar objeto, ele só vai entrar com seus dados, ele pode visualizar e não alterar. Então, tudo isso aí a gente tem que ter a possibilidade de uma ferramenta de CPM. Permitir as análises avançadas, como eu falei, um modelo multidimensional permite isso. A integração de dados, buscando dados de forma automática das origens, e a escalabilidade, ou seja, a escalabilidade é importante porque a gente começa pequeno. Então, muitos projetos que eu participei, a gente começa ali criando um modelo mais simplificado. Esse modelo vai crescendo, vai encorpando, vai engordando, e cada um vamos detalhando esses processos. Então, ela tem que ter essa possibilidade dessa escalabilidade, tanto em complexidade de modelo, em quantidade de objetos. Por exemplo, hoje eu tenho 50 centos de custo, amanhã eu vou trabalhar com 200 centos de custo, tem que ter, né? E toda essa parte de usuários também. Tá? Por que os projetos falham, então? Então, trazendo aquele link que eu deixei lá no começo da apresentação, né? Então, ou seja, a gente tem aqui essa questão das dificuldades do projeto, né? Por que eu perdi, por exemplo, aqueles 33 clientes lá? 90% deles está aqui nessas causas que a gente vai falar. Então, principal causa, transferência de responsabilidade para a ferramenta. Né? O CPM não vai fazer o orçamento por vocês. Né? É a síndrome da Jaque. Então, ou seja, já que eu estou implementando uma ferramenta de CPM, né, vamos puxar aquela outra planilha que o fulano lá da ponta tem, vamos trazer para cá também. Ah, mas já que eu estou gastando nisso aqui, vamos pegar aquela outra aplicação lá do RH, já vamos botar junto aqui. Então, ou seja, começa a incorporar achando que todos os problemas vão ser resolvidos e não serão. Né? Ou seja, a proposta principal dessa ferramenta é automação, aquilo que a gente disse, automatização dos processos na parte operacional. Né? Mas ela, de uma maneira inicial, ela não vai resolver todos os problemas. Então, é importante ter essa questão de que a ferramenta ela é um braço operacional. Ela vai fazer tudo o que eu faço, buscando dados, juntando dados, criando regra de negócio, definindo regra de negócio, cuidando da auditoria, tudo isso ela vai fazer. Mas orçar para mim ela não vai. Teve um cliente uma vez que a gente implementou. Eles faziam um orçamento, né, era centralizado. Implementaram uma ferramenta de orçamento, eles queriam separar em 600 centos de custo. Eu digo, cara, da onde tu vai tirar esses dados para tu orçar desse jeito? Não é uma questão de ferramenta fazer isso. A ferramenta ela suporta. Nós temos clientes que orçam 23 mil funcionários, por exemplo. Né? Então, ou seja, não é uma questão de volume, de dificuldade da ferramenta, e sim dados. Né? Como é que tu vai colocar essa informação? Como é que tu vai trabalhar essa informação? Não dá para dar um passo muito grande assim. A ferramenta ela não vai fazer milagre. Falta de alinhamento estratégico e patrocínio executivo. Tá? Então, esse é um ponto que, seguido, a gente vê problema de projeto. Acontece que o Cristiano lá, que é o responsável pelo FP&A, precisa de uma ferramenta de FP&A. Então, ele pega, vai lá e vende a ferramenta, os caras, tá bom, vamos implementar. Acaba que o Cristiano sai da empresa, o projeto ou a implementação fica órfã. Isso não pode acontecer, isso tem que ser estratégico. Tem que ser vendido internamente para que toda a corporação entenda a demanda, entenda a necessidade dessa ferramenta de CPM. Isso é vendido lá no começo e acompanhado. Né? Então, assim, porque ela é uma ferramenta nova, é uma funcionalidade nova, um objeto novo dentro da empresa. Ela precisa ser incentivada, e o melhor incentivo vem de cima. Então, por mais que o Cristiano comece a fazer esse orçamento, ele tem que estar embasado, tem que estar auxiliado, tem que estar apadrinhado por alguém da direção, da alta direção. Né? Porque caso o Cristiano saia, o investimento todo não se perca. Né? Então, isso é bastante importante, isso a gente já viu várias vezes. Eu tenho clientes onde eu sou o funcionário mais velho, mais antigo.
né? Porque todo mundo já virou, todo mundo já trocou. Eu digo a minha equipe, né? E a gente está ali junto, ajudando e trabalhando, né? Claro que esse não teve problema, porque sempre teve uma passagem de conhecimento entre as pessoas, né? Mas mais pela curiosidade mesmo. Processos não definidos ou mal feitos, né? A ferramenta, se tu tem um processo que não está bacana, que não está bem desenvolvido, ele vai ser implementado de forma como tu tem. A gente tem por premissa, falando da nossa equipe, de não inventar projeto. Eu não quero que a empresa se adeque aos nossos processos. O modelo a ferramenta tem que se adequar aos processos da empresa. Então, se o processo não está bem definido, não está bem feito, ele vai ser implementado da forma que está. Por mais que a gente até pode alertar, olha, eu estou vendo que no mercado não está sendo feito assim, está sendo feito assado. Né? Mas não é nossa responsabilidade dizer como tem que ser feito. Então, se o processo não estiver bem definido, bem amadurecido, ou saber o que se deseja, tem também a atualização de processo junto de uma implementação dessas. É muito comum. Mas essa atualização de processo, a empresa e a equipe tem que saber o que está acontecendo, tem que saber o que está fazendo, ou como que é que faz. Né? Então, isso aí tudo é bastante importante. Isso também a gente já viu falha. Por quê? Na mesma coisa da Jaque, eu vou implementar, eu vou mudar tudo. Só que não tem um embasamento da equipe, um embasamento da estrutura. Que é o próximo item também, qualificação da equipe. Né? Então, tanto técnica quanto teórica, ou seja, conceitual, né, de conhecimento. A mesma coisa, a gente é baseado em pessoas, né? As pessoas estão ali, eles que fazem o processo andar. Então, se a gente não tem um grupo de pessoas de equipe, né, bem qualificada, o que acontece? Eles ficam batendo cabeça em um processo, depois da implementação. Aí, se eu não sei direito o que eu tenho que fazer, não conheço, eu tenho que aprender, eu tenho que buscar informação. Né? Então, ou seja, a ferramenta ela passa a ser um estorvo para eles. Né? Por quê? Eu tenho mais uma coisa para aprender. Então, eu vou ali, vou fazendo no Excel, vou trabalhando e vou conseguindo desenvolver. Mesma coisa, trocou as pessoas, muitas vezes troca as pessoas, fica frágil manter a empresa, manter a ferramenta, manter o processo todo e todos os ganhos que a empresa tem com isso. Isso é bastante triste, porque a gente vê, claro, que tem clientes que tem diversos outros itens aqui, que não aqui, mas eles são mais comerciais, que a gente vê e troca, né? Por isso que eu não quis trazer para cá. Mas tem clientes que, quando perdem por essas razões, eles deixam de ter todos aqueles ganhos da ferramenta que a gente falou. Né? O investimento todo vai fora e volta para o Excel. Né? Complexidade demais num único projeto. Pense grande, comece pequeno, execute rápido. Isso é uma frase antiga que a gente usa aqui na empresa. Né? Nem sei quem é o autor. Mas, ou seja, é a mesma. Voltamos lá, de uma maneira, a gente volta para Jaque de novo. Né? Ou seja, eu vou implantar, eu quero trazer todo o meu processo de orçamento até aqueles modelos que eu ainda não tenho. Acaba ficando grande demais. Né? Acaba ficando muito grande demais para treinar as pessoas, para treinar os gestores, para a utilização da ferramenta, para tudo isso. Então, é muito melhor a gente fazer um projeto onde eu vá começando e escalonando, como eu disse antes. Eu vou começar agora com o meu cerne da controladoria. Vou olhar lá despesa, receita, custo. Né? Então, vou fazer bem bonitinho, bem desenhadinho. Depois a gente vai aumentando. Né? Ela é flexível. Ela tem que ter essa flexibilidade, essa escalabilidade. E aí tá, beleza, o pessoal está usando, está tendo valor agregado para a empresa está sentindo, já está vendo todos aqueles benefícios que a gente falou. Vamos colocar agora um custeio ABC, né? Ou seja, que é um processo já bem mais complexo. Então, eu vou botar depois um detalhamento das minhas receitas, eu quero treinar agora, eu quero evoluir, coisa que eu não tinha antes, né? Mas eu quero evoluir para fazer meu orçamento por cliente, mercado e etc. Então, vamos escalonando. Dessa forma, a coisa vai andando junto, vai incorporando junto, vai crescendo junto. Tá? Resistência à mudança. Evolução exige mudança. Né? Então, ou seja, esse é um outro problema.
Tem alguns casos que a gente já implementou. Eu tive um cliente que eu tive que refazer o modelo de custeio dele 3 vezes, porque a equipe de custeio não abraçou a ferramenta, né? Ou seja, não foi algo que veio de cima, não foi algo que tinha... Eu tenho o meu modelo. Lembra lá que eu falei lá da evolução, quando a gente tem aqueles feudos onde as pessoas têm, eu sou dono da informação, eu tenho a planilha do custo. Se a diretoria precisa da informação, elas vêm a mim me perguntar, né? Então, ou seja, é um poder que ela tem, né? E aí nisso gera uma resistência à mudança. Porque no momento que eu vou implementar um sistema destes, vai ficar corporativo. Faz um bem para a empresa eu ter corporativo, rastreável, todas as funcionalidades que a gente falou, né? Mas eu perco meu poder. Eu deixo de ser chamado para quando tem alguma dúvida sobre o número, porque o número vai estar rastreável na própria ferramenta. Então, nesses casos, esse pessoal que eu disse que eu já fiz 3 vezes o custeio deles, a equipe não tinha, elas iam lá e mexiam no Excel delas. Aí depois levantava a bola, ó, não está batendo com o meu Excel. Aí a gente tem que ir atrás, entender e ver que eles mudaram o Excel deles. O processo inicial é diferente. Pode falar, Diogo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cristiano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação a isso, eu já vi isso bastante em diversos lugares assim. A minha pergunta para você, como uma pessoa que tem a experiência na implantação, nesses casos, eu sinto assim, tem aquilo até do feudo, né? Mas tem também muitas vezes esse medo da mudança. Como que é a abordagem sugerida é? As coisas correm concomitante, faz um método de implantação, vai ajustando durante, como que fica, né? Porque tem muito essa mudança da mentalidade do executivo de aceitar erros ou não. Como você enxerga essa mudança? Eu vejo assim, Diogo, que é treinamento, tá? De maneira geral, assim, eu acho que é treinamento. É tu puxar a pessoa para o teu lado, né? Quando tu identifica esse tipo, a gente já tenta envolver mais a pessoa durante o projeto, né? Ou seja, dar responsabilidade para ela no projeto. Então, você já mostra para ela, que deixa ela apresentar muitas vezes uma funcionalidade nova, uma melhoria que a gente está fazendo. Então, ensina ela, mostra para ela que ela vai continuar tendo o poder que ela acha que tem, porque a informação, por mais rastreável que seja, ela tem que saber como fazer na ferramenta, ela tem que ter o conhecimento da ferramenta. Então, a gente tenta trazer ela para o nosso lado, assim que a gente identifica. Então, claro que depois tem várias questões que a pessoa, indiretamente, ela já vai te afastando, né? A dificuldade de agenda, a dificuldade de outras coisas, mas eu acho que o ponto principal aqui é treinamento. É trazer, engajar a pessoa para que ela participe, para ela comece a ver a necessidade, sem deixar de dar importância para a planilha dela, né? Então, aquela coisa de motivação, que de planilha difícil essa aqui que tu está fazendo, como é que tu conseguia fazer isso tudo sozinho? Né? E aí vai trazendo ela para o teu lado e vai implementando junto. Eu acho que somente dessa forma. Tá? Obrigado. Obrigado pela tua pergunta. Então, assim, essa resistência à mudança é bastante complicada nesse sentido. Depois a gente tem a parte de definição tecnológica errada, barato que sai caro. Tá? Então, assim, a gente já sabe de outras ferramentas mais baratas que não implementam tudo que o CPM prega que implemente, mas são mais baratas. Então, a gente olha, são vários os casos que eu poderia contar para vocês aqui de pessoas que implantaram essas ferramentas e depois nos chamaram de novo, né? Então, se não, aquela era mais barata, eu vou fazer aqui, mas aí o cara já não faz um custeio direito, já não tem a flexibilidade de desenvolver o custeio. Então, ou seja, é aquela coisa que uma definição, uma estrutura tecnológica de forma errada, sem analisar. Então, a gente já teve casos onde o pessoal não analisou todos os custos que estavam inerentes ao projeto. Então, isso é bastante complicado também nesse sentido. Depois, dificuldades com integrações, né? Então, aqui entra o meu problema no caso, né? Eu estava exemplificando para vocês que o meu problema lá na minha microempresa, o problema é exatamente sistemas legados. Então, ou seja, a dificuldade de uma integração. Muitas vezes, a gente quer automatizar ao máximo e o outro lado não permite, né? O ERP não permite.
independente do motivo, tem vários motivos que a gente pode listar aqui, né? O porte do ERP, questão tecnológica, né? Dificuldade de integração, né? Evolução da ferramenta e etc. Então, isso aí tudo também dificulta nos projetos. Eu diria que assim, uns 75% daqueles projetos lá que eu mostrei para vocês que a gente perdeu é um por um desses itens aqui. Tá? Então, isso aí é bastante grave, bastante prejudica muito a implementação. E o triste é que é um dinheiro, uma oportunidade de crescimento, a gente fica triste por causa que a gente vê que o pessoal muitas vezes não consegue acompanhar, não consegue evoluir, não consegue desenvolver nesse nível e aí acaba que é um investimento forte que é colocado fora. Tá? Custo de implantação, né? Então, assim, o custo Cris, ele é diretamente... Oi. só para te dar um tempinho aí para te respirar, deixa eu fazer uma intervenção Ok, aqui obrigado. rapidinho. Vou tomar Já que uma o água pessoal enquanto está isso. meio calado, mas o Diogo nos ajudou aí com uma pergunta. Volta uma telinha, por favor, enquanto tu. Porque eu quero provocar que a galera. Deve ter gente aqui com o sistema implementado, deve ter gente que já passou por implementação. O Diogo aí compartilhou uma das dores deles. Eu queria perguntar para o restante do pessoal se vocês têm outros exemplos do por que os projetos falham. Se alguém quer compartilhar alguma coisa. Porque essa é uma fase, uma questão bem importante, tá, gente? Eu acho que é a parte que eu mais bato a tecla. Quem estava na roda de conversa do ano passado sobre tecnologia que eu fiz, o que eu mais falei foi que, assim, sistema não resolve os problemas de planejamento financeiro, a não ser que a gente tenha os nossos próprios problemas resolvidos antes mesmo de escolher a ferramenta. Então, acho que é muito importante a gente poder pensar nisso aqui. Algum outro case aí que vocês tenham que queiram compartilhar? Boa Fala, noite, Fé. tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom? Deixa eu me apresentar, eu sou o Patrick, tá constando só como Ferri porque é meu sobrenome, mas é Patrick Ferri, e eu tive uma experiência em 2023, onde eu fui para uma filial da empresa que eu trabalhava, né, basicamente em Florianópolis também, para trabalhar justamente com uma estruturação da área de controladoria, principalmente a parte de FP&A, planejamento financeiro. E passou muito por isso que você comentou agora. Muitos executivos queriam uma ferramenta que deixasse tudo funcionando, só que o problema é que era manual, era muito manual as coisas. Não tinha processo, as pessoas não estavam adaptadas. Então, para resumir, é um passo maior que a perna, né? É muita realidade. Então, às vezes a gente acha que vive isso só num lugar, mas acho que o grande mal da humanidade é isso, dar um passo maior que a perna. Já quer automatizar algo que não está rodando direitinho nem manualmente. Verdade. Esse é um ponto bastante importante, Ferri, porque a ferramenta ela não vai solucionar os problemas. Muitas vezes as pessoas não param assim, não digam, não, vamos estruturar, vamos pensar o que que a gente quer, né? Não, vamos botar uma ferramenta ali de FP&A que ela vai resolver. Né? A gente escuta isso aí às vezes ainda nas reuniões de levantamento que a gente faz. Né? Para que que eu vou fazer isso? A gente já tem, eu comprei uma ferramenta de FP&A, para que que eu tenho que ter esse detalhamento para saber o que que eu tenho que fazer? Né? Então não é exceção, não. Tem bastante coisa assim. E claro, no momento que a gente está em implantação e vê isso aí, a gente vai puxando o fio, vai fazendo de tudo para reverter esses problemas que a gente já enxerga de cara, né? Camila quer falar? Desculpa aí por não ter ligado a câmera, mas acho que uma coisa que a Dani falou e o Ferri também, e você também falou, Cristiano, no começo da apresentação. Processo e escopo, né? Muitas vezes a gente Uhum, quer um sistema, mas não sabe qual o processo que a gente quer atingir. E aí, escopo entra toda aquela parte que você falou. Às vezes o meu RP ele não está pronto para customização, então não vai ter como eu automatizar muito, porque o RP tem ali uma limitação. Então, é você ter muita clareza do principal objetivo de você estar automatizando, né? Que no caso é você resolver uma dor. Que dor é essa que você quer resolver? E será que a solução é esse sistema? Porque se for, beleza, vamos seguir aqui e etc. Mas se a solução for um ponto antes de organizar a casa,
Você precisa fazer primeiro um processo do que é que você quer, de estruturação, até para você definir melhor o escopo e você não se frustrar e frustra também o outro lado, né? Porque meio que você quer ajudar, vamos dizer assim, o lado do sistema, né? Você quer ajudar, você quer implementar, mas você precisa ter uma coisa minimamente organizada, com um escopo bem definido para que aquilo ali seja produtivo e que aquilo ali seja dê sucesso, né? Isso mesmo. Bem colocado, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que saber o que quer. Muitas vezes, assim, a gente não tem o processo definido, tá? Eu não tenho detalhado, eu não tenho uma planilha com tudo, como é que a gente vai. Mas eu sei o que eu quero e eu tá bem estruturado, né? Eu tenho a noção de que eu quero e sei como fazer. Não fiz, mas eu sei como fazer. Que é o que mais ou menos a gente faz nos to be, né? Geralmente a gente pega o projeto, eu posso chegar com vocês e entender, olha, eu tenho meu processo as is, né? Ou seja, eu faço assim hoje, mas eu quero fazer isto aqui, por exemplo, detalhar a receita para o cliente, né? Eu quero detalhar. Eu não consigo fazer porque eu tenho uma complexidade que no Excel o volume fica gigantesco e é humanamente impossível. Então, assim, eu não tenho implementado, mas eu sei o que fazer e como fazer. Posso te dar um exemplinho, montar um exemplinho simples aqui junto contigo. Então, isso é importante também, porque nesses processos, às vezes, dá uma mexida. Tem uma necessidade de alterar algumas coisas e algumas facilidades, né? Então, eu não quero aqui que deixar a má impressão de que não pode melhorar o processo. Não, a gente tem que melhorar o processo e a ferramenta vem com isso. E a equipe de consultores ela tem que trazer soluções de mercado, alternativas de mercado, para ajudar neste ponto, né? Mas não pode estar assim, eu quero algo que eu não sei como fazer, nem sei qual é o resultado que vai dar. É aí que fica complicado. Vitória? Oi, tudo bom? Boa noite, Tudo pessoal. bem? Boa noite. Tudo. Não, achei legal as contribuições. Eu passei também por uma experiência de implementação de uma ferramenta há um tempo atrás, e eu acho que concordo e vi várias coisas que você colocou, mas acho interessante talvez contribuir com a questão que eu lembro que foi um ponto que pegou bastante, assim, na época que, como, né, para montar a estrutura do sistema, a gente teve que levar bem à risca, né, a estrutura contábil, enfim, de centro de custo, conta contábil e tudo mais. E isso acabou, por exemplo, dificultando umas visões gerenciais que acabavam sendo, né, trazidas mais por planilha. Então, eu lembro que muitos diretores e tudo mais, né, não se habituaram tanto, ou sempre traziam, não, mas eu gosto de enxergar de tal jeito, mas a gente poderia medir, talvez por vertical, por isso, por aquilo. E aí eu lembro que a gente, né, ficava sempre esbarrando em como fazer, né, como treinar, ou então trazer todo mundo para a mesma linguagem, né, porque eu acho que isso é um desafio que eu entendo, eu não sei aí, Cristiano, da tua experiência também, uma dúvida, né, o quanto que a gente consegue daí fazer, o que é mais adequado, né, daí treinar as diretorias, os gestores para se adequar ao padrão que já está estruturado, né, porque sistemicamente eu entendo que faz mais sentido, né, buscar o que está já, né, padronizado, ou fazer o meio termo, ou adaptar, enfim, como que você, né, Muito boa a tua pergunta, experiência, tá? assim. Então, assim, Vitória, esse é um problema também que a gente tem, até poderia ter colocado aqui, não lembrei, tá? São dois problemas, eu separaria este problema em dois, tá? Confundir o que é conta contábil com conta gerencial, tá? Então, eu acho que a estrutura gerencial, ela é uma estrutura que, de certa forma, reflete o teu contábil, mas ela não precisa estar fixa ao teu contábil. Vamos pegar um exemplo das Unimedes, por exemplo. As Unimedes, elas são geridas pela ANS, né? A ANS, a cada 2 anos, ela troca completamente o plano contábil, né? A estrutura de contas. Então, ou seja, se cada 2 anos eles tivessem que mudar e não tivesse uma estrutura gerencial, se perdia tudo histórico, não tinha o que comparar. Então, sempre que a gente começa a falar dessa parte das contas gerenciais, a gente monta de agora, como é que a empresa quer ser gerida?
né? Como é que a empresa quer ser analisada, tendo seu resultado analisado. Em cima desse resultado analisado, eu vou trazer os dados da contabilidade. Vou acoplar os dados da contabilidade, passando pelos mapeamentos, etc., para que se enquadrem da forma que eu quero ver. Então, da forma que a empresa, que a diretoria quer ver. Então, eu não preciso estar com aquela estrutura detalhada, assim como eu já fiz projetos onde utiliza a mesma estrutura contábil, né? Ou seja, isso funciona também. Eu acho mais difícil, né? Porque a gestão ela não está querendo olhar o número da conta contábil lá embaixo. No realizado, ela vai carregar. Mas, por exemplo, um exemplo clássico, né? Conta de celular, custo de celular, né? Na contabilidade, eu posso ter uma conta de celular para cada uma das operadoras, né? Só que eu não vou estar orçando por operadora, né? Não agrega valor ao negócio todo como essa diferenciação. Então, eu vou orçar pelo agregador. E aí, na hora de eu trazer o realizado, eu vou passar pelo mapeamento e vou trazer. Um outro ponto que eu disse que separaria em dois é que quando a gente vai implementar uma ferramenta desse porte, a gente está falando de uma ferramenta multidimensional. Um erro também que ocorre é quando as pessoas querem colocar o meu Excel dentro da ferramenta, né? E não o negócio dentro da ferramenta. Eu quero ver exatamente como eu vejo no Excel. Eu digo, não, a ferramenta te dá uma outra flexibilidade, uma outra forma. Para eu botar, posso botar no Excel? Posso. Mas aí eu vou estar levando os problemas do Excel para dentro da ferramenta. Eu não vou estar utilizando todo o potencial multidimensional que ela tem. Por exemplo, no Excel, vamos pegar bem simples. Eu tenho uma linha com 12 células mensais lá. Se eu tenho uma fórmula, eu tenho que ter 12 fórmulas. Numa ferramenta de CPM, eu vou ter uma fórmula para todas as combinações possíveis, né? Mas eu quero que o centro de custo XPTO faça essa fórmula um pouco diferente. Não tem problema, mas aí eu vou trabalhar a exceção. Mas, por padrão, eu vou escrever uma fórmula, A igual a B vezes C. E todo mundo, todos os meses, todos os anos, todos os cenários, todo o centro de custo, etc., vai ser A igual a B vezes C. Entende? Então, ou seja, a gente não força o Excel dentro de uma ferramenta de CPM. A gente vai entender o negócio e vai transpor esse negócio para dentro da ferramenta, utilizando o melhor que ela tem, que é o multidimensional. Muito obrigado, Vitória. Kleber, por favor. Ô, Cristiano, pegando um pouco aí dessa provocação de Daniele, né, em relação às que poderiam provocar falhas, né, em termos de implantação de projeto. E aí eu estou fazendo uma reflexão aqui em relação até ao próprio momento em que a empresa está, né? Às vezes o momento que a empresa ela é mais propícia para uma implantação de uma ferramenta como essa. Pensando aqui, né, por exemplo, um momento de muita transformação, um momento onde a empresa está crescendo muito, muita mudança de processo, ou às vezes comprando outros negócios. Eu acho que isso pode, às vezes, atrapalhar demais e ser um fato até para causar uma questão de ruptura mesmo num processo que às vezes já está em andamento. Tá pensando aqui, além dessas causas aqui que você já trouxe. É um ponto importante também, né? Ou seja, de um certo ponto, esse crescimento vai te gerar necessidade de ter uma ferramenta, inclusive, né? Então, é um ponto interessante também, algo a ser acho que pensar um pouco mais, porque assim como tu tá, daqui a pouco, neste momento de turbilhão que a empresa tá, tu vai focar naqueles teus processos principais, né? Ou seja, tu vai focar nos teus processos de controladoria efetivamente, não vai detalhar demais alguma coisa que está em mudança, está em melhoria, né? Mas a ferramenta, por exemplo, ela vai te ajudar bastante num processo de aquisição, né? Porque tu consegue, via mapeamento, trazer dois planos de contas completamente diferentes, né? E trazer para o mesmo padrão comparável, né? Para que tu possa comparar banana com banana, né? E não banana com laranja. Então, esse é um ponto importante também, que facilita. Obrigado, Kleber. Tatiane? Pessoal, boa noite. Boa Eu não noite. podia deixar de comentar quando você fala de Excel. Uma coisa que acontece bastante é quando te pede para exportar a sua ferramenta para o Excel para fazer análise.
Eu trabalho com Boa. Power BI e eu encontro essa dificuldade porque as pessoas são muito acostumadas em ver muito operacional, muito dado, e não estão acostumadas a fazer análises. Então, assim, quando me ligam e pedem para exportar para o Excel, eu já pergunto por quê? O BI Exato. não te entrega o que você está precisando? Ah, não, é porque eu preciso de movimentar. Eu falei assim, não, lá tem tudo. Então, eu ainda esbarro muito nisso. Na hora que você comentou sobre o Excel, eu falei, gente, é o que eu vivo. E é difícil você implantar na cabeça da pessoa que é para ela libertar daquilo e acostumar com a ferramenta, em ser mais analítico do que operacional. Muito, muito bom, Tatiane, exatamente. Ou seja, isso é uma coisa que acontece bastante. Então, assim, eu passo por esse mesmo problema que tu está relatando. Muitas vezes a gente está no cliente, está olhando, daqui a pouco vê que ele puxou os dados para uma planilha e está fazendo um cálculo paralelo. Eu digo, opa, 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 por que que tu está levando os dados para a planilha? Por que que esse cálculo que tu está fazendo não está no sistema? Né? Pode ser momento, pode ser timing, né? Ou seja, daqui a pouco eu não estava naquela questão que eu estava dizendo de começar aos poucos e ir crescendo, né? E aí, não, então já está na hora, vamos colocar aqui dentro. Mas o problema é que todo dado que tu tira do sistema e bota numa planilha, ele cria vida. E ninguém mais consegue garantir que o número que está ali é o número que sai do sistema, né? Exatamente. Então, acho que muito bem colocado. Obrigado, Tatiane. Rafa? Aproveitando que falou do Excel, é bem importante, eu ia comentar também sobre isso, mas, bom, deixa eu falar. Essa questão do não mudar, da resistência, né? Eu acho bacana tentar entender e colocar as pessoas para fazer a função certa, né? Aquela pessoa que tinha aquele Excel maluco, detalhado, você envolver não numa maneira de preencher um formulário, né? Ah, você vai ser o preenchedor do formulário. Eu acho que quando a gente implanta um sistema e no final dele você faz uma pergunta e a resposta que você tem tá no sistema é uma merda, né? Então, Exato. ah, o sistema que me deu. Não, então essa pessoa, né, que é o especialista do Excel, ele tem talvez que está envolvido para saber como que chegou naquilo, né? Ele tem que ter aquela importância não de preencher um formulário, mas de saber explicar o que está acontecendo, né? Outro ponto, né, é do patrocinador, né? E juntando com o que a Tatiane falou, né? Eu enfrentei, eu já passei por algumas implantações de BI, né? E, e no final de uma das implantações de BI, né, a gente estava passando, a gente já estava a gente já estava no budget, né, e utilizando o BI, já consolidando vários países, e tivemos uma mudança de um diretor, né, que o tempo todo falava, não posso confiar no BI, eu quero isso no Excel, e alterar os valores e seguir no Excel, né, e aí acabou caindo o projeto inteiro, né, e isso acontece também com o sistema, né, porque se esse diretor aí, essa pessoa que muda e assume, não compra a ideia, né? Ou ele imagina que isso tinha um dono que era o diretor anterior, né? Então tem que ser uma ferramenta da empresa, tem que deixar bem claro que isso daí é um ganho da empresa, né? E não de um ganho de um diretor anterior que fez a mudança tecnológica, não, isso daí é a empresa, né? Então, acho que esse é um desafio, né? De como trazer que isso é da empresa e não de um dono também. Realmente, esse ponto, assim, esse é algo que a gente conversa bastante, né? Eu acho que a ferramenta, ela é para ser uma ferramenta corporativa, né? Ela não pode ter dono, efetivamente. Às vezes tem questão de centro de custo, quem é, se é da controladoria, dono é a controladoria, quem é a dona, sempre tem pela proximidade e conhecimento que tem da ferramenta, né, efetivamente, do que simplesmente colocar donos nas pessoas, né? Então, isso é muito bem colocado que tu falou, tem que tomar cuidado e tem que entender que, olha, tu perder esse poder que tu acha que tu tem, porque tu que está gerando o número hoje, né, não faz bem para a empresa, né? Então, as pessoas têm que entender que todo mundo é substituível, né? A gente tem que ter essa visão.
e que a empresa é maior do que isso aí. Então, a gente precisa, a CPM é algo da empresa. Gente, a gente tem Obrigado. mais uma pergunta, Patrick, e aí a gente vai encerrar para a gente poder continuar com a apresentação, senão a gente não vai sair daqui hoje de noite. E aí Tá não bom. vou Não, deixar depois a gente ninguém volta embora, para conversar. vou trancar vocês aqui dentro, porque eu não vou deixar vocês saírem. Fala lá, Patrick. Beleza, não era nenhuma pergunta, eu queria só complementar o que o Rafael falou, porque é muito interessante a forma como as pessoas lidam com outras pessoas, né? E na minha percepção, eu tenho entendido que uma das principais características do profissional de controladoria é o relacionamento interpessoal. E passa muito por isso, você fazer aquele executivo confiar em você ao ponto de que ele compre a sua ideia de algo que realmente é verdade, porque empresas que têm executivos que já têm de se level já um pouquinho, com a idade um pouco mais avançada, eles têm a dificuldade de acreditar na tecnologia, eles querem ver aquele detalhe, tem essa parte um pouco mais arcaica, né? E quando nós, como os controladoria, conseguimos quebrar essa barreira da desconfiança, fazer eles acreditarem a gente pela forma como a gente se apresenta, pela forma como a gente os trata, isso fica muito mais fácil. Mas acho que como se fosse aquela pergunta do milhão: como fazer isso, né? Não tem como. São pessoas, né? Então é muito difícil. Essa Eu parte treino mais as pessoas complicada. nisso, Patrick. Eu tenho a chave. Bora Vamos lá, chamar a Cris. Dani. Vamos chamar a Dani. Então vamos lá, vamos adiante aqui então. E o custo da implantação, né? Então, ou seja, é um custo alto, né? Relacionado assim diretamente, muitas empresas acham que é proibitivo, mas eu acho que não, tá? Então a gente tem que ter um outro viés. O custo de uma implantação ela é diretamente proporcional ao esforço do projeto e à quantidade de usuários. São os dois fatores principais que norteiam o custo. Então, por exemplo, aqui pegando um exemplo, no caso nosso, que a gente tem um acelerador, né, que é um modelinho já pré-pronto, que a gente coloca e aí a gente adequa o processo todo, esse modelo de acordo com o processo, mas é um processo meio padrão. Então, num projeto simples desse, a gente tem um custo inicial de R$75 mil, tá? E mais um custo mensal por usuário de R$375. Isso é um software SaaS, é uma solução SaaS. Só que isso tem justificativa, a gente tem como vender isso aí internamente. A gente tem como colocar esse custo e desenhar como vai ser pago isso aí para a empresa. Colocar que isso é um investimento, não é um custo diretamente. Né? Então, ou seja, quanto tempo a gente leva para produzir uma nova análise? Né? A diretoria vai lá e solicita. Agora eu quero fazer uma determinada análise por produto e cliente. Se tu não tem isso aí numa estrutura, tu vai ter que ficar quanto tempo papirando em cima de Excel e juntando dado e juntando relatório para poder fazer? Qual o custo disso aí? Né? Como tá as horas extras da equipe em momentos de fechamento? Né? Vamos fechar aquela correria, aquela pessoa uma semana fazendo hora extra, chegando 12 horas para trabalhar, ficando 12 horas dentro da empresa. Né? Isso aí tem um custo forte. Né? Como é que está a satisfação da equipe? Né? Tendo que estar no Excel, quebrando a cabeça em cima disso. Estamos sobrecarregados, precisamos de um novo recurso. Qual é o custo desse recurso? Né? Como eu consigo colocar e justificar isso aí e, ao invés de contratar a implementação de uma ferramenta de CPM justificaria? Então, isso são formas que a gente, como equipe de FP&A e controladoria, tem como mostrar, agregar valor a essa solução, que vai facilitar a nossa vida, né? Ou seja, ela vai facilitar a nossa vida. Eu conto para vocês porque eu estou do outro lado agora. Né? Então, ou seja, no Excel ali eu estava quebrando a cabeça, cara, 3 dias para fazer um fechamento de uma microempresa. Né? Aí, agora, no momento que boto o sistema, eu só tenho que exportar os 3 arquivos, importo, ajusto os mapeamentos de novos produtos e novas coisas que foram definidas e está pronto. Né? Eu já tenho a informação toda. Então, ou seja, isso aí a gente precisa disso aí para vender internamente essa necessidade, certo? Cris, deixa eu só fazer uma intervenção aqui num quesito que tu falou sobre essa questão de reporting, né? Essas ferramentas,
elas facilitam o reporte na questão de business quando já está pré-setado, né? Agora, se um gestor vem e quer mudar toda a estrutura de análise, isso não faz rapidamente. Não, aí não. Aí tu Isso é quebra outra coisa. a coluna, tu coloca a coluna, mas assim, para mudar isso aí não é algo da noite pro dia, né, Dani? Né? Então, ou seja, daí tu tá falando de uma mudança grande. Nada que tem formas de fazer que facilite dentro da ferramenta, porque os dados estão todos lá. A não ser que tu tenha que de um dado separar em dois, que daí tu não tem uma matemática para fazer isso aí, vai ser a dificuldade, mas a agregação, ver os dados de uma forma diferente, criar uma hierarquia nova, né? Então a gente tem, várias vezes a gente cria diversas hierarquias nesse sentido. Beleza? Então, justificado. Bom, falar um pouquinho do T6 rapidamente aqui, mostrar umas telinhas para vocês, para passar a palavra para o Felipe. Tá? Então, o T6 Enterprise é a ferramenta que a gente comercializa na Tech6. Então, ela é uma plataforma, certo? A partir dela, eu consigo criar diversos módulos. Então, a gente tem toda a parte de planejamento, que é o T6 Planning, a ferramenta, tirando o performance e o tryout aqui do lado, esses dois novos, todos os outros utilizam a mesma plataforma, certo? Então, ou seja, quer dizer que eu posso ter um e vou acoplando os outros na mesma plataforma. São modelos diferentes dentro da mesma solução. Então, a gente tem a parte de planejamento, a gente tem a parte de CAPEX, toda a parte de solução de planejamento, de investimentos, fluxo de investimento, aprovação, tudo a gente consegue fazer. A parte de recursos humanos pode ser tanto por pessoa quanto por cargo. A parte de FRS 16, que foi algo que a gente tem implantado bastante agora, depois da exigência. A parte de consolidação, T6 Consolidation, então faz toda a parte de consolidação contábil, gerencial, geração de notas explicativas, gera o Word automático, só para a gente colocar os dados ali dentro. Então, tudo isso aí, todos esses são dentro da T6. Depois a gente tem um tryout e o T6 Performance, que é mais de gestão de desempenho, mais na RH mesmo. Tá? Mostrar umas telinhas para vocês. Eu puxei algumas telas da minha aplicação, só linkando com o que a gente viu lá na parte de processo do CPM. Tá? Então, a gente tem o dashboard de relatórios, toda aquela parte de análise, aquela parte onde eu consigo visualizar a informação de uma maneira rápida. Então, nesse aqui, que isso aqui é customizável, né? Nesse aqui eu tenho na parte esquerda os meus menus e na parte da direita um resumo dos relatórios. Né? Onde já está, eu entro, eu já estou conseguindo ver como é que está a performance da minha informação a partir da carga, por exemplo, que foi dada ontem à noite. Depois, regras de negócio. Lembra que eu falei da parte de modelagem, regras de negócio bem definidas? Então, no T6, a gente tem tudo uma hierarquia das informações. Né? Então, essa hierarquia facilita porque a receita operacional é o somatório dos filhos, sempre. Né? Eu posso estar somando negativo um dos filhos, não tem problema. E a regra de negócio aqui é um exemplo de fórmula que a gente cria. Né? Então, essa fórmula tem validade para todos os produtos, todos os centros de custo, todos os meses. É uma fórmula simples, mais simples, inclusive, que o Excel, porque tu vai botar o nome das contas. Né? A receita de projeto é o quê? É o preço fixo, mais o número de horas vezes o preço da hora, mais o reembolso de despesa. Então, fica bem claro, fácil de entender. Aqui um formulário de entrada de dados. Né? Então, ou seja, o que tem o azul são fórmulas, e o que está em branco é onde eu posso digitar, e o que está em cinza é a agregação automática, ou seja, vai ser o somatório dos filhos. Então, facilita bastante a entrada de dados. Aqui, essas aqui eu estou dizendo qual é a fórmula. Né? Então, aquela é preço por quantidade, e aqui é um dado detalhado, onde esse valor aqui é um somatório da informação num formulário de dados. Né? Então, aqui do lado a gente tem o formulário de dados, que é detalhado. Então, eu agrupo esses dados aqui, posso colocar por fornecedor, por item, posso botar observações, todas as informações que eu preciso estão aqui. Drill de fórmula, rastreabilidade. Ó, no imposto sobre as vendas, está aqui esse valor, eu consigo rastrear e saber exatamente a origem dele. Ó. É a receita operacional detalhada, que está aqui, que foi calculada por aquela fórmula que eu falei para vocês. Ó. O fixed price, o número de horas, o reembolso de despesa, o somatório, 15% disso aqui tudo está me dando os 5.967. Então, tem toda a rastreabilidade. Aqui um exemplo de formatação, simplesmente, né? Ou seja, eu posso ter um formulário já, no próprio formulário eu já posso usar ele como apresentação. Processo de workflow, né? Então, um processo onde eu vou mapear baseado na notação BPMN e os usuários vão estar recebendo as tarefinhas aqui, ó. Então, Cristiano, o administrativo pô lá, ó, tu tem que fazer o orçamento planejado 2024.
Desde outubro de 2023 está atrasado aqui, inclusive. Tá? Carga de dados, então uma estrutura simples, onde eu vou lá e mando executar a minha carga quando não é automática, né? Vou fazer o fechamento, venho aqui, pum, escolho a carga, dou executar. Posso ter interação com o CSV, posso ter interação com a API, posso ter interação com o próprio gateway do T6, né, para quando a gente está no cloud, e aqui está me dizendo que eu tenho 11 tarefas que eu tenho que preencher. Então, ele é bem flexível nesse ponto. Análise preditiva, né? Então isso aqui já saiu agora nessa versão, então eu tenho lá, eu posso ter um histórico de 36 meses, ele ajuda a fazer uma projeção e eu posso utilizar essa projeção. Então eu clico em aplicar aqui, por exemplo, aqui eu estou selecionado a conta da Prolabore, que é a primeira lá em cima, ele pode substituir todo o meu orçamento com base na projeção que ele está fazendo para mim, analisando historicamente. Tá? Então aqui é a parte toda estatística de machine learning que a gente tem também implementado. E agora eu deixo a palavra para o meu amigo Felipe Botelho, que vai nos falar um pouquinho do case da Softplan com a implantação. Então, ele vai contar para vocês um pouquinho aí. Tudo contigo, Boa. Felipe. Dani, posso Felipe. ir? Tem algum comentário antes? Vamos fazer a foto antes, já que não Vamos. posso desperdiçar meu batom, gente. Bora. Tu pode, por favor, parar de compartilhar aí, Cris, para a gente poder fazer uma foto bonita? Sim. Deixa eu fechar aqui, deixa eu parar aqui. O segredo é botar o perfume. Tá, a gente tem 44 pessoas nessa sala aqui. Que alguns já fugiram. Fala foto financeira, assim, ó. Clica o botão. Chegamos a 51, hein, Dani? Batemos 51. Olha, hoje vocês vieram em peso. Vamos lá, gente. Mais 2, 3, 4, 5 câmeras abertas, por favor. Eu sou péssima tirando foto, então não posso desperdiçar esse momento. Foto da câmera. Tem sempre alguém aqui que me ajuda e depois me manda no WhatsApp. E aí? Vou fazer isso, Dani. Isso, porfa. Todo mundo, então, olhando fixo e sorrindo. Aquele sorriso fixado. Oi. Abriram mais câmera depois, ficou fora, perdeu o bônus. Felipe, a sala é sua. Bora, vamos lá. Dani, primeiro, obrigado. Baita iniciativa, Cris, meu parceiro, parabéns pela apresentação. É um grande prazer estar aqui, comentar um pouquinho sobre o case T6 aqui na Softplan, né? Foi implementado no final do ano passado, vou comentar um pouquinho com vocês, mas antes deixa eu me apresentar e fazer 2 combinados, tá? Me chamo Felipe, eu sou daqui de São Paulo. Eu, apesar de contador de formação, fiz contabilidade na FECAP, fiz a pós na FGV em finanças corporativas, sempre trabalhei em FP&A, então eu estou há mais de 12 anos trabalhando com planejamento financeiro. E apesar de eu nunca ter atuado com contabilidade, eu vou contar um pouco da história mais para frente, tá? Um pouco da Softplan, um pouco de mim. Então eu tive passagem por algumas empresas de capital aberto, já trabalhei com 3 ou 4 ferramentas orçamentárias, também vou contar um pouquinho sobre isso. E aqui na Softplan eu sou responsável pela área de FP&A e mais recentemente aqui pela área de relações com investidores. Tá? O que é a Softplan? Rapidinho também, só dando um contexto. Softplan esse ano completa 34 anos de idade, então esse ano a gente faz 34 anos de idade. É uma empresa fundada por 3 caras, 3 amigos, e a gente atua no desenvolvimento de software para vários segmentos do mercado, tá? Então não sei se todo mundo aqui conhece modelo SaaS. Eu vou trazer o exemplo da Netflix, é um cara que você paga mensalmente uma recorrência de receita. Então mensalmente você tem uma recorrência, dado que o cara se mantém na sua base, modelo Netflix, modelo Spotify, é um cara mais plug and pay, né? Um cara mais modelo SaaS, de software as a service mesmo. E aí, esses 3 caras fundaram a Softplan 34 anos atrás. A empresa, ela tinha, né? E aí eu vou falar da transição da empresa e do motivo da gente ter feito a escolha de mudar a ferramenta orçamentária, tá? Então, há 4 anos atrás, a gente teve a nomeação de um CEO. Então, até 4 anos atrás, os fundadores ficavam na operação. Os caras ficavam na operação, uma empresa mais familiar, que faturava na casa dos seus 300 milhões, mais ou menos, de receita. E aí, com a entrada do Eduardo, que é o nosso CEO, em 4 anos a gente triplicou o tamanho da empresa. Então, a gente está mirando aqui a casa de 1 bilhão em 2025 de faturamento. E a gente tinha, na época, 1.500 funcionários. Hoje a gente vai bater a casa de 3.000 funcionários, 3.500 funcionários. E a tese principal da Softplan
é crescer de forma inorgânica, né? Fora o que a gente tem de orgânico, são os softwares desenvolvidos há muito tempo atrás, que a gente vem crescendo bastante, principalmente o segmento da justiça. Então, quando você vai usar lá o Tribunal de Justiça, é o software da Softplug. Quando você vai para a construção civil, a gente também é líder de mercado, por exemplo. Então, a gente vem, né, crescendo bastante organicamente, mas também adquirindo muitas empresas. Então, nos últimos 4 anos, a gente adquiriu 10 empresas para complementar o nosso ecossistema aqui do que a gente chama de SaaS. Beleza? E aí, com a entrada, e aí, gente, os 2 combinados, tá? Acabei esquecendo. Primeiro, eu falo rápido, então fiquem super à vontade para me interromper, caso tenham qualquer dúvida. E segundo, eu falo alguns palavrões, mas é de expressão, assim, sabe? Puta, esse resultado foi bom de uma porra, isso aqui foi bom pra caralho. Então, o Cris tá acostumado a dando risada, porque eu falo bastante palavrão, mas não é que eu tô puto, não, tá? É só força de expressão mesmo. Só aí foram 4. Já falei alguns, eu falo muitos. Hoje a gente teve uma apresentação com o Santander lá, eu falei um monte de palavrão, o cara mandou mensagem, cara, tá engraçado, enfim. Mas é força de expressão mesmo, tá? E aí, com a entrada do Eduardo, que é o nosso CEO, ele entrou ali na 2020 para 2021, a gente naturalmente revisamos vários processos, tá? Então, até quando vocês estavam falando, fazendo alguns comentários, eu lembrei do que a gente passou aqui também nos últimos 4 anos, tá? Então, vocês podem pensar, porra, 34 anos de existência e nunca teve uma ferramenta? Sim, tivemos. Então, a gente usava uma ferramenta super conhecida no mercado, que é o Hyperion, tá? Então, até o Cris comentou um pouquinho sobre isso, a gente usava o Hyperion até o ano passado, só que quando a gente desenhou na época o Hyperion, era um momento totalmente diferente do que é a Softplug hoje. Então, naturalmente, te faz, pô, eu preciso revisitar isso, preciso melhorar, preciso tornar uma ferramenta mais flexível. Então, o Hyperion, na época, ele era on-premise, né? Ele não era modelo cloud, e de qualquer forma a gente precisaria migrar ele para o cloud. Aí foi o momento que a gente parou, falando assim, cara, vamos avaliar uma possível troca de ferramenta. E aqui vai minha primeira dica, tá? Faça benchmark. Faça benchmark, a gente avaliou 5 ou 6 ferramentas, a gente sentou com várias empresas de tecnologia. Então, só para vocês entenderem o mercado de tecnologia, tá? A gente está falando de uma TOTUS, que é a grande player do mercado, fatura hoje na casa de 5, 4 bis, quase 5 bi, e depois vem uma prateleira de várias empresas de software. Então, a Softplug, empresa de capital fechado, ela sempre cresceu com o capital próprio, capital dos sócios, tá? A gente nunca teve nenhum investimento, mas a gente tem um plano de um curtíssimo prazo abrir capital. Então, a gente tem a TOTS como grande player, depois a gente tem Softplug, Senior, Sankia, Sinqia, né? O Grid ali no patamar intermediário com faturamentos muito parecidos, tá? Então, o crescimento da empresa, aí respondendo a primeira pergunta, o Cris falou bastante sobre isso também, o crescimento da empresa nos fez buscar uma nova ferramenta. Então, eu gosto de falar bastante aqui para o meu time, faça benchmark. Sabe aquela pessoa que, manda um LinkedIn, será que você tem 10 minutinhos aí para a gente trocar uma ideia? O que você faz aí que eu posso fazer aqui? O que eu faço aqui que você poderia fazer aí? Eu gosto e costumo fazer bastante isso, tá? Então, a gente avaliou 5 ferramentas e aí fechamos o projetinho aqui com o meu parceiro Cristiano. Então, a T6, né, trazendo um pouco de T6, é uma ferramenta muito flexível, muito diferente de outras, tá? É bastante user-friendly, porra, você entra e tem uma carinha agradável, até que o Cris gostou um pouquinho, e aí a gente fechou essa ferramenta, isso, né, Cris? 2 anos atrás, que a gente levou 1 ano para implementar todo o projeto até o Go Live, que foi no ano passado. Até aqui alguma dúvida? Alguém tem algum ponto? Senão eu vou seguindo e podem ficar à vontade para me interromper, tá? E aí, o pessoal falou bastante sobre isso também, eu concordo 100%, são 2 coisas, tá? Primeiro, uma coisa é a nossa percepção como FP&A e outra coisa é a percepção do carinha lá da ponta que vai ter que acessar a ferramenta. São 2 coisas totalmente diferentes, velho. Tu pensa que, pô, não, aqui vai funcionar, vamos já mudar tudo de uma vez, vamos colocar já essa cara aqui, vamos colocar essa integração, vamos colocar esse filtro que vai ficar bonito pra caramba, mas o cara não sabe, muitas vezes o cara não sabe nem o que é EBITDA lá na ponta. O cara não sabe, tá? Então, vai minha segunda dica. Faça treinamentos. Faça treinamentos, faça vídeos. É chato pra caralho ficar fazendo vídeo lá de um monte de minuto, enfim, é chato. Mas faça. É importante para o cara que está na ponta e é importante para você também entender qual que é o papel da ferramenta. A ferramenta tem que ser ela não vai resolver o problema, como o Cris falou 1 milhão de vezes, eu concordo 100%, ela não resolve. Mas ela te ajuda no processo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não sei quem falou um pouco sobre isso, de não inverter a lógica do produto. A gente vem falando muito de IA, tem que ter IA, tem que ter IA. Nem sempre precisa ter IA. Não adianta você ter IA se você não sabe nem se é problema. Você coloca lá, você inverte a lógica do negócio. Sabe, eu quero resolver o problema. Você tem que ver se tem o problema para depois buscar IA para resolver. É a mesma coisa aqui do CPM, é igual. É a mesma lógica, a gente não pode inverter a lógica do produto, tá?
Então, eu dei esse pequeno contexto para agora voltar para a prática do que aconteceu aqui na implantação. Então, pô, a gente tinha a ferramenta, estava bastante atrasado no que a gente pensava como futuro aqui de Softplan, a gente fez o benchmark com o mercado, avaliamos 5 ferramentas e aí fechamos aqui com a T6. E aí, gente, eu sou, sendo 100% sincero, eu sou zero dados, tá? Eu não entendo nada de dados ou pouquíssima coisa de dados. Então, a gente tem uma pessoa no time que cuida de dados e eu ajudei muito mais na parte de estruturação do negócio. Então, como que vai ser o centro de custo, como que vai se conversar o contábil com o gerencial, o que a gente pode colocar na ferramenta e o que a gente não pode. Então, por exemplo, hoje, a Softplan, com o tamanho que eu falei para vocês, não faz a receita lá dentro da ferramenta. Por quê? A receita ela é diferente para cada negócio, então a gente tem toda a parte de funil de vendas, GMQL, visitas, lead e tal, que dificilmente a gente faria isso dentro da ferramenta. Então a gente tem toda uma parte que é feita offline, que é off-book, depois a gente sobe esses caras para a ferramenta. E tá tudo bem, tá? A gente não precisa colocar absolutamente tudo na ferramenta. A gente precisa pensar em realmente, pô, o que eu preciso resolver da dor do cara lá na ponta. E aí já trazendo para a principal dor que a gente tinha era trabalho manual. Então eu bato muito aqui na tecla com o meu time que a área de FP&A, ela vem mudando muito ao longo dos anos e a gente não pode ser uma área operacional. A gente não pode ser o cara que fique só na operação, real orçado. Isso é beleza, é a essência do FP&A, mas não é o que a gente precisa fazer. A gente precisa gastar tempo com análise, gastar tempo com estratégia, gastar tempo, pô, o que isso aqui tem correlação com isso aqui, o que isso impacta no negócio, o que isso a longo prazo vai impactar. Então a gente tem que analisar de fato, e aí a ferramenta anterior nos gastava bastante tempo no operacional. Então, só vocês terem uma ideia de dimensão, a gente tem mais ou menos... A Softplan, não, dando um passo atrás, tá? A Softplan, ela é complexa a nível de quantidade de BUs, de unidade de negócio, até pelas empresas que a gente adquiriu ao longo dos últimos 4 anos. Ela é bastante complexa em quantidade de produtos e de BUs. Mas ela não é complexa no modelo de negócio. Então, quando a gente fala da DRE, por exemplo, a DRE é simples. Margem bruta alta, a gente não tem estoque, por exemplo, capital de giro é muito próximo a zero, que PMP e PRS são muito próximos, enfim. Então ela não é complexa em P&L, em rubricas da DRE, mas ela é complexa em negócio, né, Cris? Em estrutura, ela é complexa em estrutura porque a gente tem muitos produtos e muitas unidades de negócio, tá? Então pensando nisso, pense que até 2 anos atrás, quando a gente usava o Hyperion, a gente tem mais ou menos 500 centros de custo aqui na Softplan. Usando ativo deve ter uns 300, tá? Então chuta uns 300 centros de custo. E a gente, como controladoria, ou como FP&A aqui, a gente preparava as planilhas em Excel, mandava para os caras lá da ponta, para os gestores preenchiam, voltava para a gente e o nosso time subia lá no Hyperion, uma a uma. E se o cara mudasse uma vírgula lá, a gente tinha que subir tudo de novo, era um trabalho... Eu quase falei outra palavra, mas era um trabalho muito puxado mesmo. Então, nosso time aqui passava horas, dias, semanas, em vez de analisar o que acontecia na prática, a gente ficava muito tempo no operacional, pega a planilha, joga para o Hyperion, atualiza, nada era em real time, a gente tinha que esperar um dia para rodar a regra. E aí, quando chegava lá no orçamento, tava uma merda e ninguém sabia explicar, porque era, porra, gastamos muito tempo no operacional, não sei porque a verba de marketing cresceu tanto, ou por que a consultoria cresceu tanto, porque era tudo muito a toque de caixa, a gente gastava muito tempo com o operacional, tá? Os processos aqui são bem definidos. De novo, o modelo de negócio, ele é complexo pela quantidade de produtos, mas ele não é complexo quando a gente olha para P&L. Então, a principal dor para a gente olhar para o mercado e pensar na nova ferramenta era realmente, automatizar esse processo. Como que a gente gastava mais tempo analisando o resultado e menos tempo com o operacional do negócio. Então, trazendo aqui para o contexto Softplan, o nosso orçamento hoje ele segue 3 metodologias, tá? Então a gente usa o orçamento histórico, né, o base histórica para headcount. Então headcount a gente sobe uma folha de partida na T6 e aí lá os caras só fazem, né, os gestores só fazem o movimento de admissão ou demissão ou de transferência. A gente também usa o orçamento base zero para algumas rubricas como marketing, eventos, TI, os caras esquecem o que tinha, claro que eles têm a referência sempre do passado, mas eles têm que colocar do zero dentro da ferramenta, então a gente preparou, isso funcionou muito bem, alguns formulários onde o cara tinha que colocar, puta, se eu estou colocando uma ferramenta aqui, para que a ferramenta é, qual que é o custo mensal dessa ferramenta, enfim, a gente tinha que preencher bonitinho nos formulários para cada rubrica base zero, e a gente também usa o orçamento de pacoteiros, né, ou centralizado para algumas contas aqui também. Então a gente usa 3 metodologias diferentes
de orçamento. Então, o nosso principal gap era: precisamos automatizar esse cara, a gente precisa gastar mais tempo com análise e, mais do que isso, precisamos passar a responsabilidade para o gestor. Então, nem tudo é a controladoria que faz. A gente deveria atuar como um consultor, como um braço direito, pô, ajudar o cara, o que está diferente, por que cresceu tanto essa linha, por que diminuiu, como que você pode fazer diferente, enfim. A gente gastava muito tempo no operacional e o gestor só preenchia lá. Então, hoje, é o cara que entra na ferramenta, o cara que acessa, o cara que faz, o cara que preenche, a gente atua mais como consultivo, né? E aí, como primeiro ano, eu vou dizer um pouquinho do que a gente funcionou bem e o que não funcionou, e tá tudo certo, também faz parte natural do processo, mas hoje a gente mudou bastante papéis e responsabilidades. Hoje é o gestor que faz lá, e se ele colocar algum dado errado, a culpa é do gestor mesmo, não é mais, mas eu mandei, estava diferente. Então a responsabilidade é do gestor lá na ferramenta. Beleza até aqui? Algum ponto, alguma dúvida? Então tá bom. Do projeto em si, tá? Então foi um projeto que durou mais ou menos um ano. Go Live foi no final do ano passado, né? Toda a transição de ferramenta, toda a estruturação da ferramenta. Então é uma coisa que dá bastante trabalho você criar, como o Cris mostrou rapidinho, toda a parte de regra de negócio, toda a parte de estrutura, toda a parte de centro de custo, de todas as BUs que eu comentei com vocês. Então a gente tem vários níveis de BU, a gente tem vários níveis de contas contábeis. Então a gente tem desde o nível 5 até o nível máximo, que é a própria conta contábil em si. Então, tudo isso dá bastante trabalho. A gente tem uma pessoa hoje que cuida de dados, ela veio para o projeto e hoje cuida de dados / de BI, a gente usa o BI aqui também na Softplan. Então, foi um projeto duradouro aí que durou quase um ano, tá? O que deu certo e o que deu errado? Naturalmente, isso eu falo bastante aqui para a gestão da Softplan, eles sempre foram comprados com o projeto, isso é um baita ponto positivo também. Naturalmente, a gente teve vários gargalos, tá? Vários gaps de funcionamento mesmo e zero relacionado à ferramenta, muito mais algumas decisões que a gente vai tomando ao longo do tempo e depois a gente vê que não funcionou. E tá tudo certo também, pô, vamos voltar atrás e vamos fazer aqui da maneira certa. Então, eu acho que ponto super positivo foi a redução do trabalho operacional. A gente passou a acompanhar também tudo em real time. Então, quando o cara imputava lá alguma informação, a gente, em real time, conseguíamos gerar DRE para o cara ver o impacto no PNL dele, tá? Então o resultado foi super positivo disso. Fora alguns formulários de preenchimento que eu comentei. Então a gente colocava lá desde o nível de fornecedor. Então o cara tinha que dizer qual que é o fornecedor para aquele negócio. Então fica muito mais fácil depois de você acompanhar isso, depois de você trazer realizado e orçado, o que o cara tinha previsto, qual que era a ferramenta e o que vem acontecendo. E o que deu errado, né? Ou pontos negativos que a gente... À medida que a gente foi no processo orçamentário, a gente fez um puxadinho aqui, outro puxadinho ali para funcionar, foi justamente a parte de headcount. Então, só trazendo um exemplo para vocês, a gente tomou a decisão na época de fazer o orçamento a nível de cargo, tá? Então, basicamente, quando você colocava uma admissão ou uma transferência entre o centro de custo na própria ferramenta, ele puxava uma base de um salário médio daquele cargo. Então, vamos supor que o Felipe ganhava R$5.000, eu ganhava R$5.000, mas minha média era R$8.000. Quando a gente puxava esse cara lá, o meu cargo vinha 8.000, só que na realidade eu ganhava 5. Então a gente perdia esses 3 e a gente precisou achar esses 3. Então foi uma paradinha que deu ruim e a gente sofreu bastante, vários feedbacks também ruins nesse sentido. E aí é uma das melhorias que a gente tem feito para esse ano aí, em conjunto com o Cris, para ajustar esse ponto. Beleza? E aí hoje a gente está um novo ciclo, com várias melhorias, né, no radar, essa principal aqui de headcount e várias outras também. De novo, a gente fez várias pesquisas depois do ciclo orçamentário para entender o que a unidade de negócio via como gap, o que funcionou, o que não funcionou, onde a gente pode melhorar, onde a gente não pode. Putz, esse daqui deu muito certo, esse aqui não deu. A gente fez várias pesquisas de feedback em relação à ferramenta. E agora, como todo mundo falou aqui, infelizmente ou felizmente, a gente tem que se adaptar ao momento da empresa. Então, pode ser que chegue daqui 2 anos, a empresa de capital aberto, a gente tem que revisitar, implementar um módulo adicional. Faz parte do crescimento, é a dor do crescimento mesmo. E é isso. Cris, Dani, acho que era isso. Se alguém tem alguma pergunta, mas meu relato era esse. No balanço foi muito bom, tá? Tem sido muito bom, o pessoal tem gostado bastante e acho que é isso. Felipe, Thiago, diga. Quanto tempo desde o início da implementação, em quanto tempo você começou a ver um retorno positivo? Boa. Cara, eu vou te dizer que a parte da implantação, dificilmente alguém da ponta vê. Então, os caras da ponta é sempre assim, mas isso aqui deu errado. Os caras não passaram pela implantação lá de ficar dias e dias e dias e meses até implantar. Então, eu diria que a parte
offline, a parte de estruturação, ninguém vê. É mais o time de controladoria, o time de TI e o time da T6 aqui no nosso caso, tá? Depois, à medida que você... Então, são pequenas coisas, tá? Eu comentei do real time, que o cara imputava lá e já via a DRE automática, o cara colocou um dado, dava um atualizar lá em cima, um refresh, já gerava a DRE. O cara mandava mensagem na hora, puta, que legal que ficou isso. Então, são pequenas coisas que os caras vão vendo ao longo do processo. Mas ele também vê, naturalmente, as coisas negativas, tá? Mas eu diria que a parte pré-implantação ou durante a implantação fica muito mais centralizada aqui no back-office, os caras enxergam um pouco, né? A gente faz algumas agendas de alinhamento, qual que é a sua principal dor, né? Um diagnóstico com os caras, mas eles veem pouco. E aí depois, à medida que os caras começam a ver na ferramenta em si, é uma ferramenta flexível, os caras falam, agora sim, agora eu tô vendo o resultado, e aí o resultado disso foi bastante positivo, tá, Thiago? Obrigado. Imagina. Alguma outra? Manda em bala. Só tá tímido. Tá com fome já. E eu tô com fome, não sei 9 você. horas. Obrigada, Felipe. Obrigada, Cris, pelo papo e pelo todo esse conhecimento compartilhado. Pessoal, a gente vai compartilhar com vocês 3 coisas, para não esquecermos aqui. Uma delas, como eu falei lá no início, para quem é líder, gestor aqui de planejamento financeiro, seja o nome do time aí, nós temos um WhatsApp gratuito para vocês entrarem e fazer networking. Vocês estão todos convidados. É somente para pessoas de empresas, então é somente para corporativo, a gente não mistura ali dentro consultores e outras questões. O Cris está lá porque é financeiro, né, no coração, então o Cris foi aceito por causa disso. O segundo convite para vocês, que eu já fiz em alguns fóruns, é participarem do grupo de líderes exclusivo, que vão ter encontros mensais, não só como este daqui, mas para fazer muito benchmarking de vários pilares de FP&A, para a gente fazer essa troca, para vocês trazerem esses desafios de vocês e trocarem com outras pessoas, como mesmo o Felipe estava dizendo, se é na hora de implementar uma ferramenta, poder acessar outras pessoas, que ferramentas estão funcionando, vocês vão ter mais facilidade de encontrar gente para colaborar com vocês, do que, claro, LinkedIn é ótimo para captar pessoas para fazer isso, mas ali vocês vão ter um grupo bem parrudo para ajudar vocês nessas questões, não só de sistemas, mas questões de liderança, questões de inovação dentro de FP&A, agilidade, a gente falar um pouco de carreira, para a gente falar sobre práticas de orçamento, muito mais um nível executivo, estratégico, não é para a gente falar de modelagem financeira, apesar de que se alguém quiser trazer algum assunto baseado, pode trazer ele no grupo e chamar os colegas de lado para resolver alguma questão. E nós vamos falar sobre uma questão que eu sou muito apaixonada, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o Finance Business Partnership, que é o creme de la creme, né? Ou seja, na verdade é o sênior de la sênior de FP&A, que é aquela pessoa que já consegue estar muito avançada no olhar da sua empresa, que consegue expandir seu impacto, que adiciona muito valor e que, consequentemente, é as atribuições de um grande head, de um grande diretor corporativo de FP&A, ou uma líder internacional como a, ou uma CFO, né? Enfim, é que eu brinco, assim, uma pessoa que tem as habilidades de FPP, céu é um limite. Então, essas são as questões que a gente vai estar conversando nesse grupo exclusivo. Vocês, né, têm esse convite em mãos. O grupo vai começar dia 26, segunda que vem. Já estamos aí com a metade das inscrições completas. Algumas pessoas estão deixando para essa semana, mas tem umas vagas ainda, então espero vocês. Terceiro convite, depois a gente vai mandar também por e-mail para vocês um follow-up dessa reunião aqui, para que vocês possam dar um pouco mergulhar mais na ferramenta da Softplan. É Softplan não, olha só eu trocando, da Tech6. Já troquei aqui as bolas, é a fome. Para vocês mergulharem um pouquinho mais na ferramenta, para vocês conhecerem, né? Usem o Cris, aproveitem, né? Tira ali um suquinho para vocês entenderem um pouquinho mais essa ferramenta, fazer outras perguntas, tá? Então, muito obrigada, gente. Se tiver mais alguma questão, se vocês botarem aqui no chat. Estou extremamente feliz, teve 50 pessoas aí, 51 em algum momento
com a gente. Fotinho para quem está no nosso grupo de líderes já recebeu. Não consigo colocar aqui para vocês, logo vai estar no LinkedIn e espero vocês aí em algum fórum. Obrigado, pessoal. Também só para agradecer para todo mundo aí a oportunidade, a presença de vocês e como a Dani falou ali, ficou meu LinkedIn, estou à disposição de vocês aí caso tenha alguma dúvida, alguma parceria e nós vamos mandar aí um follow-up para quem quiser, uma apresentação daí formal mesmo do T6 Enterprise, se tiver com vontade, estiver precisando, quiser conhecer, a gente vai entrar em contato com vocês. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo, a parceria de todo mundo. Felipe, tchauzinho. Gente, obrigado, viu? Estou à disposição, meu LinkedIn lá, se quiserem bater um papo, a gente troca uma ideia com mais calma. Dani, obrigado pelo espaço, Cris também. Obrigado E pelo vamos juntos. apoio aí, Felipe. Valeu, tamo Prazer, junto. gente. Falou, até mais. Valeu, Beijo, tchau, gente. tchau. Boa semana. Tchau. Falou.